O que a Bíblia fala sobre rotina? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, porque há um falso conceito de que rotina é uma coisa ruim. E aí entra ali como meio que sinônimo liturgia. As pessoas acreditam que liturgia é uma coisa ruim. As pessoas acham que a espontaneidade, sempre novidades, que é o bom, que é o legal. Mas, na verdade, o homem precisa de rotina e de liturgia, senão ele não consegue se desenvolver. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. Nós precisaremos ser ordeiros, rotineiros, litúrgicos, constantes. São palavras aí que dentro do que eu quero abordar hoje acabam sendo sinônimos. Então, a vida cristã, ela não é baseada em experiências esporádicas, mas na verdade ela está baseada na constância de um relacionamento com Deus. E você vai pegar esses princípios aqui, você vai distribuir para outras áreas da sua vida, certo? A gente vai estar falando aqui sobre espiritualidade, mas a sua vida como um todo é espiritual. A academia é espiritual. Você pode ser carnal na academia? Pode, mas é espiritual. Você está cuidando do seu corpo. E a maneira, através do seu corpo, é a forma como você pode cumprir a vontade de Deus na Terra. Só por meio do corpo. Até Deus precisou de um corpo para atuar aqui pessoalmente. Então, não é você que não vai precisar, né? Então a gente consegue observar que, falando sobre rotina, Jesus tinha horários fixos para orar. A gente consegue ver isso na palavra de Deus. Em Marcos 1:35 especificamente. Daniel orava todos os dias 3 vezes por dia. No Salmo 55, verso 17, também há um vislumbre de rotina. À tarde, pela manhã e ao meio-dia faço as minhas orações e ele me ouve. Então, os homens de Deus da Bíblia tinham rotina. Eles repetiam a mesma coisa todos os dias, sempre. Então, assim como você não vai ter uma experiência e acordar no outro dia musculoso, assim como você não vai dormir gordo e acordar magro, você não vai dormir um dia raquítico espiritualmente, vai acordar no outro dia com uma áurea sobre você e agora você é um super crente. Não, cara. Ou você vai desenvolver isso com rotina, com constância, com perseverança, ou você não vai conseguir sair do lugar, porque o desenvolvimento do ser humano em qualquer área da vida que seja depende de rotina. Então nós não podemos dispensar essas coisas. É com trabalho, é com rotina, é com disciplina que você vai alcançar tanto o que Deus tem para você, como os seus objetivos pessoais, que você vai traçando metas. Você só vai alcançar se você tiver rotina, se você cumprir aquilo que você está se propondo a fazer todos os dias. Provérbios capítulo 6, do 6 ao 8, vai nos dizer o seguinte: observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor e não tem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e ajunta a sua comida no tempo da colheita. Veja que até a formiga é um exemplo de disciplina constante. Pô, mano, se a formiga é um exemplo de disciplina, a gente não vai ser? Complicado. Veja que o sucesso da espiritualidade da igreja no primeiro século dela se dava por conta da rotina que os cristãos tinham. Observe o que vai dizer Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Isso é muito interessante, meu amigo. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu estou com minha camisa do Bahia, e ontem o Bahia deu 2-0 no Vitória, era para ter dado 3, mas acontece. Semana que vem, agora, próximo domingo, tem outro jogo, e acredito que o Tricolor de Aço já é campeão baiano. Ah, ele se não for campeão baiano. O vídeo já foi, que o vídeo vai ao terça-feira, e enfim, é isso aí. Mas eu creio que o Bahia vai ser campeão. Vamos continuar aqui. Então as pessoas perguntam: cadê o poder de antigamente? Cadê os milagres? Está no mesmo lugar de sempre.
disciplina, rotina, liturgia. Os cristãos eram litúrgicos, está aqui o texto, eles perseveravam, permaneciam fazendo todos os dias a mesma coisa. Você compreende isso? Então nós precisamos ser constante, constante, constante. E nós precisamos sair dos altos e baixos. A palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Alguém colocou na nossa cabeça que esse negócio de altos e baixos na vida espiritual, ou que é normal você ter altos e baixos, você é fitness, e aí você quebrou e tudo, e você parou de malhar por 6 meses, e depois você volta mais 6 meses. Gente, isso está errado. Nós precisamos aprender a recomeçar o quanto antes. E eu não estou falando sobre perfeição, estou falando sobre rotina. Por exemplo, semana passada na academia eu só fui 3 dias, 2 dias na realidade, que domingo não conta. Fui terça, fui quinta, segunda não fui, quarta não fui, sexta não fui, sábado não fui. No domingo eu disse assim, eu vou malhar. Eu não vou deixar a peteca cair. Entende? Então você precisa se reerguer o quanto antes quando você falha. Não é ficar 1 mês, 2 meses sem fazer a coisa para, não, é isso mesmo, são os altos e baixos. Não, cara, é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, vai sendo aperfeiçoado cada vez mais. Esse texto está lá em Provérbios 4, versículo 18. Então veja que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas acontecem com disciplina, com rotina, com constância. É isso que a palavra de Deus diz, cara. Vocês estão aí pagando dinheiro a coach para dizer a vocês o que a Bíblia já diz. Não está errado. O cara tem que ganhar o dinheiro dele também, né? Mas eu prefiro o que a Escritura diz, eu prefiro ficar com a Bíblia, é suficiente. Eu consigo ler a Bíblia e mudar, tipo assim, ser disciplinado. Eu consigo ler a Bíblia e ser disciplinado. Ah, eu não consigo. Então paga o coach, vai lá. Só que aqui a gente precisa se atentar para uma coisa, e aqui agora é falando sobre a espiritualidade especificamente, rotina na espiritualidade. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos religiosos sem vida. Porque, diferente das outras áreas da vida, na espiritualidade, na vida com Deus, é necessário que a rotina esteja atrelada ao comprometimento de fato com Deus, com a espiritualidade, com a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fariseus eram rigorosos nas suas disciplinas, mas eles eram hipócritas, eles eram atores. Eles faziam com o fim de ser vistos pelos homens, não porque eles queriam desfrutar da vida de Deus. Mateus 15, verso 8, o texto diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É Jesus contrariando os fariseus. Rotineiramente, esses caras estavam honrando a Deus com os lábios, mas com o coração distante. Oséias capítulo 6, versículo 6 vai nos dizer o seguinte: quero o conhecimento de Deus ao invés de sacrifícios. Ou seja, se você se trancar dentro do quarto, irmão, não está te levando a ter mais conhecimento de Deus, é porque você está orando ao Deus errado. Você está sacrificando uma parte do seu dia para estar com o Senhor ali e não está tendo efeito, tem alguma coisa errada. Não é com o Senhor que você está ficando. Porque se as nossas disciplinas espirituais, a nossa rotina espiritual não está produzindo conhecimento de Deus e nós nos transformando à imagem dele, tem alguma coisa errada. A gente está honrando com os lábios e com o coração distante. Então a rotina espiritual só tem valor quando vem acompanhada por um coração que queima de amor pelo Senhor. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa importante nesse processo de rotina. Descansar precisa fazer parte da sua rotina, senão você vai pifar. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa desfrutar. Você não pode ficar só que nem um doido aí trabalhando para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí não dorme direito, pega um monte de doença, ganha um monte de dinheiro e morre. Então você precisa descansar. O descanso é um princípio que está nas Escrituras. O próprio Deus nos deu exemplo disso sem precisar. O fez para dar exemplo. Deus descansa após terminar sua obra de criação do universo. Então, esse assunto começou hoje na terça-feira, mas ele acaba com o vídeo da quinta, onde eu vou falar sobre os inimigos, aquilo que atrapalha a nossa rotina. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, porque toda terça e quinta a gente está postando conteúdo relevante aqui para a sua vida. E se você já é inscrito, já vai curtindo aqui e mandando para alguém, porque alguém precisa ouvir isso. Deus abençoe você.